Bom, gente, esse aqui já é um outro esquema, né? De um outro notebook, tá? Então que eu vou usar também como referência. E é importante que você, como técnico, você saiba identificar as diferenças entre um e o outro, né? Aqui nesse daqui já tem aqui uma informação do que tem, né, em cada página. Então, descendo aqui um pouquinho, por exemplo, nós vemos o diagrama em bloco desse notebook, tá? Mostrando aqui a CPU, né? Aqui a ponte norte, aqui o chip ponte sul, que são chipsets que auxiliam o processador, né? Eu sei que tem alguns de vocês que estiver começando agora pode não estar entendendo muita coisa, mas a gente tem que falar e depois você tem que começar a se aprofundar um pouquinho mais, né? Então esse aqui é um diagrama em blocos de um notebook mostrando todos os circuitos do notebook. E aqui é onde cada retângulo desse aí quer dizer um determinado circuito. Nessa outra página aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma sequência de inicialização, tá? De estados do notebook, que depois a gente fala mais isso num treinamento de interpretação de esquemas, tá? Onde cada tensão, cada sinal vai aparecendo dentro de um determinado tempo, né? São as sequências de estado do notebook. E aqui na esquerda, a gente pode ver ah, um diagrama em bloco de fontes, tá? De potência. Então você vê que uma placa de um notebook, gente, tem várias tensões. Então você precisa entender isso para que na hora que você vá fazer um determinado reparo, você saiba, digamos assim, fazer as medidas. Por que tem atenção, por que não tem atenção, tá? Então é importante que você entenda que para que o notebook funcione adequadamente, vai ser preciso que se tenha todas essas tensões. Então aqui você vê aqui, ó, VIN, né, que normalmente é uma das primeiras tensões, tensão de entrada. Então essa tensão de entrada, ela vai dar, ela vai gerar outra tensão que é uma que a gente chama de CPU core, né? Core significa núcleo, né? Ou seja, essa CPU core é a tensão do núcleo do processador, tá? Aqui mais embaixo nós temos a mesma VIN entrando aqui, já vai liberar uma tensão de 1,05 volts, que pode também ser usada para alimentar o processador, ou para alimentar um chipset, ou vai ser utilizada para uma função específica, né? Aqui embaixo nós temos também o VIN de novo entrando, né? Essas numerações aqui, gente, são numerações de circuitos integrados. Depois a gente consegue achar esses circuitos integrados, né? PWMs, controladores de tensões, reguladores de tensão, tá? Que vão gerar as tensões. Esse 4410, por exemplo, são MOSFETs, né? Que vão regular, vão estar trabalhando como reguladores de tensão. Vai entrar uma tensão mais alta de VIN, em torno de 19, 18 volts, e vai sair uma tensão de 1,05. Aqui embaixo vai entrar uma tensão VIN e vai sair uma tensão de 1,8 volts, que por sua vez vai dar, digamos assim, vai gerar outras tensões aqui de 0,9 e de 1,5 volts. Então tudo é uma sequência, tá, gente? Então na hora de fazer o diagnóstico de uma placa de notebook, você como técnico de manutenção, você precisa entender essas tensões, como que elas são geradas, por que elas estão num lugar e por que elas não estão no outro, né? Então, o objetivo dessa nossa palestra é justamente falar sobre digamos assim, a responsabilidade de cada uma dessas tensões para que o notebook funcione. A falta de uma delas pode fazer com que o notebook não ligue, ou que até ligue, acenda algum LED, mas não dê vídeo, tá? E não carregue o sistema,
tá? Então é muito importante que você, uma das primeiras coisas que você que está participando dessa palestra precisa aprender, caso você ainda não saiba, é o uso adequado do multímetro, tá? E o uso adequado da fonte de bancada, que é uma fonte que a gente utiliza para alimentar o notebook e também para injetar tensões no notebook quando a gente está pesquisando defeitos, tá? Então é muito importante que você saiba usar o multímetro e essa fonte de bancada. Essa semana até um amigo, que eu não sei se está participando aí da palestra, falou que comprou um osciloscópio, né? E eu até falei para ele, cara, e você já tem a fonte de bancada? Ele, não, não tem. Então, quer dizer, na verdade, gente, a fonte de bancada ela é até mais importante do que o osciloscópio, tá? O osciloscópio é um equipamento eletrônico que faz análise de tensões, de formas de ondas de tensões, tá? Ele é útil na manutenção de placas? Mas nem tanto quanto é uma fonte de bancada ou um frequencímetro. E é um equipamento caro, então você só deve vir querer adquirir um osciloscópio se você estiver bem adiantado na pesquisa e na manutenção de placas, que aí você vai usar o osciloscópio para pegar aqueles defeitos mais difíceis, tá? Porque a maioria dos defeitos você pega com o multímetro e com a fonte de bancada, tá? Então é importante você entender isso, porque às vezes você pergunta, mas quais são as ferramentas que eu devo ter, que eu devo comprar, tá? O osciloscópio é uma das últimas ferramentas que eu indicaria para você comprar, tá? Primeiro porque você que está participando dessa palestra, provavelmente você não é alguns eu sei até que são, mas a maioria não vem da área de eletrônica, ou seja, não são formados na área de eletrônica, né? Então, provavelmente estão buscando informações porque entraram nessa área de manutenção de notebook, entraram nessa área de manutenção de placas, que é uma área carente de profissionais, tá? Aqui a gente está dando essa palestra, mas o ideal é que você participasse de um treinamento aprofundado de manutenção de placas ou de interpretação de esquemas, tá? Um curso que você tivesse aí um suporte, né? Realmente que é dado, por exemplo, no nosso caso lá no curso de manutenção de placas, ou no caso do curso de interpretação de esquemas ministrado pelo professor Cláudio, que ele dá lá para os participantes do treinamento dele, tá? Então é importante que você, se você tem pressa, se você tem urgência de aprender a fazer manutenção de notebook, de manutenção de placas, tá? Não fique preso ao investimento que você precisa fazer para participar desse curso, tá? Porque em 2, 3 placas que você consertar, você já pagou o investimento que você fez, tá, gente? Então, você tem que entender que, às vezes, aprender sozinho ou aprender com vídeos no YouTube, você aprende bastante coisa. Só que você tem aí um time, né? Você vai aí demorar 1 mês, 2 meses pesquisando um monte de coisa, tá? Para poder aprendendo coisas certas e aprendendo coisas erradas, né? Porque no YouTube tem coisas certas e tem coisas erradas, tem coisas que parece que são muito fáceis, mas que na prática não tem toda aquela facilidade, tá? E se você tem pressa, se você já tem placas para consertar, o ideal é que você participe de um treinamento o mais urgente que você puder, tá? Então, essa parte aí da esquerda é o diagrama de tensões de uma placa-mãe de um notebook, onde nós vemos aí todas as tensões que são geradas numa placa de notebook e que você precisa saber medir para que você saiba fazer o diagnóstico, para saber se, até por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, que eu vejo entre os participantes dos nossos treinamentos, quando vão fazer cursos presenciais ou mesmo cursos online, o notebook não liga ou acende o LED, tudo que eles falam é BGA, tudo é BGA, tá? Então, na verdade, gente, isso está errado, tá? Porque nem tudo é BGA, tá? Então, nem tudo é BGA. Então, se você tem essa ideia de que
de todo defeito do notebook é BGA, esquece isso, porque não é, tá? Tem muitos defeitos que você vai fazer o BGA e não vai resolver o problema. Você tem que aprender a medir a placa, você tem que aprender, antes de você começar a fazer o BGA ou esquentar a placa da maneira errada, como eu vejo aí um monte de gente fazer, tá? Antes de fazer isso, existem várias medidas que podem e devem ser feitas com o multímetro para saber se a placa está em curto, para saber se a placa está gerando as tensões básicas que devem ser geradas, tá? Então, antes de você dizer que o problema é BGA, ou antes de você pegar o secador de cabelo ou a churrasqueira e começar a esquentar a sua placa e acabar de danificar ela é, 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 de uma vez, tá? Antes de você fazer isso, o ideal é você aprender a fazer as medidas que devem ser feitas, tá? Porque se você fizer isso, de repente você vai chegar à conclusão de que o problema não é problema de BGA. Às vezes é um simples capacitor em curto, às vezes é um simples MOSFET aberto ou com fuga, tá? Às vezes é uma pequena solda fria numa determinada área que não seja problema do BGA, do chipset, tá? E que muita gente diz que é. Aí já chegou muita placa aqui para mim, porque o cara fez o BGA, não conseguiu consertar e me vendeu a placa, ou me deu, ou trocou por alguma coisa aqui que eu troquei. Quando eu fui ver, o defeito não tinha nada a ver com o BGA. Era um capacitor em curto, era um capacitor aberto, era um fusível aberto, tá? Era um problema bem simples de ser resolvido, tá? Então aí, gente, nós temos aí as diversas fontes que tem uma placa-mãe de notebook, tá? Mas que na verdade é a placa-mãe do desktop, a placa-mãe do tablet, a placa-mãe do smartphone, a placa-mãe da impressora jato de tinta, a impressora laser, também tem, tá? Então, no nosso treinamento lá de manutenção de placas-mãe, nós falamos sobre todas essas placas, nós não falamos só sobre placa de notebook, tá? A gente vai te dar aí um universo aí para que você possa fazer reparo de várias placas aí, ok? Então, vou dar mais uma parada aqui, tá? Para saber se tem algumas perguntas que vocês possam estar fazendo ali no chat, tá? Então, se você tiver perguntas referentes a essas fontes de tensões de placas-mãe que a gente está falando aqui na palestra, se você tiver perguntas, dúvidas que você queira fazer, pode digitar ali no chat que a gente vai responder, ok? Aguardo vocês ali.